Eu estou aqui para convidá-los e convidá-las para uma viagem no tempo. Espero que estejam preparados. Estão preparados? Vamos mergulhar agora no tempo. Há 3 bilhões de anos atrás. Segurem seus braços e sintam o pulso do seu coração. São ondas. Ondas ricas em oxigênio que vão entrando em cada uma das células ou das células dos nossos corpos. E esses gases vieram dessa história, desse passado de bilhões de anos. Organismos microscópicos pequenininhos, mas também gigantes, do tamanho de uma sequoia, fazem esse serviço por nós. Sim, as algas, elas estiveram presentes esse tempo inteiro nesse planeta, fazendo esse serviço, produzindo ondas, ondas e mais ondas de oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio, ele de fato alimenta baleias, alimenta peixinhos pequenininhos, os tubarões, os elefantes. De fato é esse oxigênio que dá a vida, a possibilidade de ser essa beleza que nos alegra todos os dias quando a gente acorda. E é essa mesma vida que dialoga com esse planeta gigantesco, absorvendo dióxido de carbono. E ao longo de todo esse tempo, essas alguinhas pequenininhas ou gigantescas fizeram um serviço inestimável. Produziram estabilidade climática dentro da qual surge uma espécie bípede de um símio que hoje nós chamamos de seres humanos. Nós somos filhos desse planeta vivo. Nós somos filhos dessas algas que, de alguma forma, produziram a estabilidade que permitiu que a gente tivesse agricultura, que a gente criasse animais, que a gente pudesse prever. Daqui a alguns meses vai ficar mais quente. Ou, temos que nos preparar para o inverno que virá. Essa previsibilidade, essa estabilidade climática é sim resultado desses organismos microscópicos que inundaram os oceanos. E a partir deles surgem inúmeros outros tipos de organismos graças à evolução. E desses organismos surgem as nossas florestas terrestres. Esse é o processo que precisa estar muito claro para cada um dos cidadãos do planeta. Porque é a partir desse entendimento que nós vamos de fato valorizar aquilo que é a vida em si. E entendendo que essa vida, todas essas interconexões produziram sim a nossa capacidade de sermos o mais simples possível, de sermos felizes. E é essa vida, portanto, que agora, à medida que nós, seres humanos, temos essa capacidade de olhar para o passado, entendemos que ela foi resiliente. Ela teve a capacidade de sobreviver a extinções em massa. Esse planeta passou por pelo menos 5 extinções em massa. Momentos que, em grande medida, a temperatura subiu extraordinariamente, produzindo tragédias em todos os cantos, inclusive tragédias que fazem parte da realidade humana. Tragédias que nós colocamos em textos bíblicos, como as grandes inundações que foram necessárias para sobrevivermos a elas, uma arca de Noé. Isso que está no imaginário religioso, está presente naquilo que a ciência nos mostra. Os primeiros humanos que chegaram aqui fizeram grandes travessias, e essas grandes travessias, com o apoio da biodiversidade, especialmente do oceano, marinhas, algas estiveram, inclusive, na alimentação dos povos originários, dos nossos ancestrais, dos Yagãs, que chegaram lá no litoral do Chile, do Oceano Pacífico. E é esse saber lá de trás que nos faz ter total convicção da possibilidade real, absoluta, de enfrentarmos o momento crítico, dramático que a gente está vivendo. Mas para que nós tenhamos a capacidade de mobilização, a gente precisa mergulhar rapidamente no que é esse momento. A gente já falou demais sobre mudança climática.
Talvez a gente não precise detalhar o que ela representa, mas a gente precisa saber, sim, das injustiças que ela traz e trará. Relatórios da Universidade de Exeter mostram com muita clareza e muito boa informação que o que está por vir, se nós aquecermos esse planeta a 1,5 graus, e nós estamos fazendo isso, nós estamos produzindo as condições objetivas para uma mortalidade de 800 milhões de pessoas. Isso é 10 vezes pior do que aconteceu durante o Holocausto. É por isso que eu chamo o cenário que nós estamos construindo de holocausto climático. E é muito importante a gente lembrar que se nós aquecermos 0,5 grau a mais, se nós aquecermos esse planeta a 2 graus Celsius, essa tragédia pode vitimar 4 bilhões de seres humanos. E essas vítimas não serão todas da mesma cor, não morarão nas mesmas casas. Essas vítimas são, na grande maioria, mulheres, pretas e pobres. A crise climática, ela é racista, ela é classista e ela é extremamente injusta. Partindo dessa base, é fundamental que nós nos unamos, de fato, em um grande processo de transformação de realidades. E existem, olhando para esse passado, olhando para os povos originários, as condições objetivas. Nós sobrevivemos no passado a uma crise que em cerca de 2 séculos fez uma elevação do nível do mar da ordem de 18 metros. Isso aconteceu na história do nosso planeta. Isso está acontecendo agora. Nós, como seres humanos, nesse passado, usamos a natureza como aliado e sobrevivemos a essa tragédia. Portanto, podemos sobreviver agora. Mas para isso, precisamos de fato mudar tudo aquilo que a gente está fazendo. E é nessa grande mobilização de mudança que nós, na Universidade Federal de Santa Catarina, estamos propondo um grande programa. Um programa de pesquisa e inovação com as algas, com essas meninas superpoderosas, ou melhor, com essas senhoras superpoderosas, que elas já têm quase 3 bilhões de anos. Então, essas algas, de fato, podem nos ajudar a fazer a travessia e chegar do outro lado dessa crise climática com mais justiça socioambiental e econômica. Essas algas, elas podem absorver o dióxido de carbono, que hoje é o motor da crise, e ao mesmo tempo fazer com que nós possamos produzir o oxigênio que ambientes aquáticos, por exemplo, precisam, que nós precisamos. Essas algas podem filtrar a água, removendo tudo quanto é tipo de poluente, produzindo aquele ambiente saudável para as nossas baleias, para os golfinhos, para os tubarões, para os peixes, enfim. Ambientes saudáveis para os pescadores, para as pescadoras, para os maricultores, para as maricultoras e, claro, para o nosso turismo. E esse é um processo que pode e deve ser, de fato, abraçado por todas as cidades, por todos os estados, por todos os países. E esse é um processo que está acontecendo. Criamos, para implementar esse programa, o Instituto de Ecologização de Mares, Campos e Cidades. Um instituto que quer agregar essas informações e transferir para o maricultor, produzindo, por exemplo, podemos cultivar algas e das algas extrair biofertilizantes. Biofertilizantes para o agricultor, por exemplo, fazer uma produção de alimento sem agrotóxico. Podemos produzir alimentos para a criação de vaquinhas que vão emitir menos metano, porque elas estão comendo algas e as algas produzem esse equilíbrio na fauna, na flora intestinal desses animais e esse processo vai agregar muitas outras questões importantes para a saúde do animal e para a produção do leite, por exemplo, ou da carne. Mas o que é fato é que sim, essa é uma solução simples, que olha para o nosso passado. Por quê? Porque nós, seres humanos, já fazemos isso há centenas de anos. E agora, essa é uma informação que está chegando nas Nações Unidas.
Nós estamos continuamente nas COPs levando a necessidade de nós termos um programa mundial, que é o Florestas Marinhas para Sempre, que entende o oceano como uma grande floresta. Cada gota d'água representa uma folha. E essa folha fazendo todos os serviços que as nossas florestas fazem. E esse é um processo que está na nossa mão. Agora a gente precisa de engajamento. E esse engajamento entendendo o programa de inovação com as algas como aquela fração mais querida de nós. Qual é a nossa fração mais querida? Bom, eu tenho um filho e 2 filhas. Eu amo aquelas crianças. Eu tenho certeza que nós temos esse sentimento para com os nossos. E é assim que nós chamamos as crianças, não é? Aqui no Sul, pelo menos, piás. Esses são os nossos programas. E sabe como os povos originários entendem o que é piá? Não são crianças apenas, e crianças são tudo. Mas para os nossos ancestrais, piás são pedaços dos nossos corações que andam. Então, com esse programa, a humanidade vai poder sobreviver a todas as tragédias, produzindo espaço justo e saudável que a gente precisa e merece, para nós, seres humanos, e para todas as formas de vida. Muito obrigado.